Olá, gente. Estou aqui. Eu falei ontem sobre a publicação desse videozinho sobre o silêncio. Volta e meia, por todas as minhas reflexões e estudos e convivência com as pessoas, o que as pessoas que nos procuram, até amigos, né? Uma conversa diária, uma conversa natural, a gente para pensar um pouquinho no que é que está levando as pessoas e a nós mesmos a perder a nossa harmonia, a nossa paz interior. Então, o silêncio, uma das leis universais, de várias delas, ela vem nos ensinar que muitas resoluções, muitas coisas que devemos resolver no nosso dia a dia, seja em qualquer que seja o âmbito, né, profissional, afetivo, você tem um conflito, você tem algo, uma coisa para definir. E às vezes a nossa ansiedade, às vezes não, na maioria das vezes, ela atrapalha tanto que nos torna cada vez mais reativos e vira um círculo vicioso entre essa reatividade que causa outra reação no outro e assim vai, né? Aí a gente acaba entrando em outra lei universal importante, que é a lei de causa e efeito, que nós vamos falar isso mais para frente. Então a pergunta é, o que significa para você o silêncio? E que dificuldade se tem de obter silêncio, né? Numa cidade, eu estou aqui em São Paulo, né? A gente pode ter como exemplo, numa cidade barulhenta, onde o barulho é em todos os sentidos, pessoas falando, é barulho de carro, enfim, um barulho que deixa a cabeça da gente, né? Quem é mais sensível sabe, às vezes a dificuldade que se tem de manter um pouco a harmonia por conta disso, né? Mas e o barulho da sua cabeça, né? O barulho interno, os inúmeros pensamentos que vêm e vão, as críticas e os julgamentos, que se a gente não toma consciência, a gente nem percebe que está criticando e julgando. Então aí é um dos benefícios que a prática do silêncio pode nos beneficiar em relação a como olhar aquela questão que de repente está tumultuando a tua mente, fez você se irritar, fez você se incomodar, né? Porque se incomoda é algo que a gente precisa ver, porque senão não teria incomodado. E o silêncio é que tem essa função de nos trazer para a consciência e trazer a clareza do que pode estar ocorrendo comigo, frente a uma situação, e também pensar o que de repente fez aquelas pessoas ou aquela situação acontecer. Por que aconteceu? E por que se repete muitas vezes muitos padrões? Porque a gente acaba ficando num piloto automático, levando as coisas para o lado pessoal, de repente sempre tentando achar um culpado para aquilo, para a tua falta de silêncio, para a tua falta de qualquer coisa, né? Estamos falando do silêncio. A responsabilidade é inteiramente nossa. Se eu não tenho controle sobre os meus pensamentos, eu não consigo baixar meu nível de ansiedade, porque naturalmente eu tenho dificuldade de ficar em silêncio, que seja 5 minutos do dia, para parar e refletir como foi meu dia hoje, que pensamentos eu tive desde a hora que eu acordei, né? Como é que eu acordei? Acordei bem, acordei animada, depois eu perdi meu ânimo no meio do caminho, como é que foi isso? E muitas das vezes a gente nem percebe como começa um dia e como termina um dia. Por conta desse silenciar, por conta de dedicar alguns minutos para parar e pensar e falar, nossa, como é que eu estou me sentindo hoje? Como está minha respiração, por exemplo? Estou ofegante, minha respiração é curta. A maioria das pessoas não tem noção da respiração, porque são movimentos, são circunstâncias involuntárias do nosso organismo, assim como o batimento cardíaco, né? Se a gente para de respirar, o coração para de bater, acabou, não estamos mais aqui. Mas é algo involuntário, então os pensamentos acabam sendo involuntários, porque o inconsciente está o tempo todo mandando coisas para a gente, e por a gente estar desligado da gente, desligado do que a gente pensa, dessa máquina que somos, a gente perde muito por falta dessa questão do silenciar.
Então muitas pessoas têm muita dificuldade em meditar, eu também tive, né? Eu achava que era impossível aquilo, porque a crença que eu tinha, o conhecimento que eu tinha de meditação, por exemplo, era uma coisa falar, como que eu vou ficar 1 hora nessa posição, tentando esvaziar a minha mente, não pensar em nada? Primeiro que não existe, a mente nunca para. O que a gente tem que fazer é se propor ao silêncio, né? Quando a gente entra num trabalho de relaxamento, ou numa própria meditação, ou algo que nos implica um pouco mais numa concentração, e muitas pessoas hoje em dia apresentam problemas com essas práticas, eu não consigo me concentrar, o meu problema é concentração. Por quê? Por essa falta de percepção, e tem uma série de coisas envolvidas aí, né? Mas é uma dificuldade, um medo grande de olhar para dentro. Então, isso é uma prática que deve ser diária, ela deve ser conquistada, e que os benefícios são enormes, porque quando a gente entra em um silêncio de parar, acontecer um fato determinado, vamos colocar assim. Se eu sou reativa, né, porque acontece, faz parte isso. E quando a importância está quando a gente reage para alguma coisa que poderia ter ficado quieto, vamos supor, só o fato de a gente parar para pensar nisso, numa próxima oportunidade, que é uma lição que a gente aprende. Eu falei, eu deveria ter ficado quieta, porque se eu tivesse ficado quieta, seria melhor, né? Então, quantas discussões, quantos possíveis problemas a gente poderia evitar se a gente aprendesse a silenciar um pouco. Não é silenciar a mente, é começar a prestar atenção em como eu, Gláucia, desde a hora que acordei, né? Como eu estou, como estou me sentindo, tenho dores no corpo, estou inquieta, estou angustiada. Então, todas essas percepções, porque muitas pessoas falam, como é que você está se sentindo? Sei lá, não sei, não tenho a percepção de como eu estou, né? Então, preocupa um pouco isso, porque se a gente não tem essa percepção, até pelo próprio corpo físico, de como a gente está, até perceber a temperatura, se está com calor, se está com frio, isso são coisas mais banais, né? Que são mais simples da gente detectar. Mas o silenciar, principalmente para refletir um pouco como estão os meus pensamentos, qual é o nível dos pensamentos que eu tenho, qual o nível crítico que eu tenho, né? Autocrítica e crítica a tudo que é externo, a uma pessoa, a uma situação, julgamentos. A gente nunca vai parar de criticar e julgar, mesmo porque tem a crítica construtiva e a destrutiva, né? Quando é destrutiva é aquilo que às vezes as pessoas agem por inveja, por uma série de questões individuais e que a gente tem que aprender a respeitar e não levar isso para o pessoal, porque a gente naturalmente leva muito para o pessoal. Nós estamos num aprendizado constante de ver o que é pessoal, aonde isso pode estar vinculado até à nossa infância, que não vem ao caso agora, mas que a gente vem replicando, né, ao longo dos anos, e por falta desse silenciar por 5 minutos, por 10 minutos, e não é às vezes meditar e ficar com o olhinho fechado, não, é ficar quietinho um pouco, até em relação a uma discussão que está ocorrendo, algo que está acontecendo, e você se colocar como um observador e falar, nossa, por que está acontecendo tudo isso? Por que tal pessoa está dizendo tal coisa? Aonde ela está se baseando com isso? Aonde que isso pode estar interferindo em mim negativamente? Aonde pode estar interferindo positivamente para eu captar um sinal importante frente a tudo aquilo que está acontecendo? Então, a lei do silêncio é algo primordial, né? Primordial em relação a isso. A gente já existe, né? Sempre existiu retiros do silêncio. Tem programas como o próprio Rosa Cruz, quem é da linha do Rosa Cruz, tem o Erim, onde pessoas ficam 3, uma semana, tantos dias em silêncio, sem se comunicar com ninguém. Você já tentou ficar sem falar o dia inteiro? Como faz um jejum de repente, mas jejum de alimento e de palavra e ação, né? Nada. Veja se você consegue ficar, quanto tempo você consegue ficar em silêncio. E dependendo de como for essa tua experiência, você pode reconhecer um pouco mais como você está, não o que você é. Porque a gente é capaz de tudo desde que a gente queira, né? Então, por isso que hoje em dia se fala muito de relaxamento, se fala bastante de meditação, de práticas que te tragam para um grau de concentração, de uma atenção para você mesmo, porque a gente só está olhando mais para o externo,
E quanto a gente colocar a questão só para o externo, e essa questão que vem junto de botar a culpa no que está no externo, não tem como a gente mudar a nossa trajetória, né? Não tem como ficar em paz, não tem como melhorar a concentração, porque eu sempre estou colocando, sempre a culpa é do outro, então nunca paro para prestar atenção de qual seria a minha responsabilidade em tudo. Somos todos responsáveis por tudo que acontece ao nosso redor, de positivo e de negativo. Então, que fique aqui uma mensagem, né, dessa questão do silêncio, de se dediquem a uns minutinhos, começa com 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, de ficar longe, ter um momento seu, fora do convívio das pessoas, seja na sua casa, seja num parque que você vai, começa a prestar atenção e perguntar, faça perguntas mentalmente para você. Nossa, Glaucia, como é que você está hoje? O que você está sentindo? Está angustiada? Não está angustiada? Tem dor de cabeça? Não tem? Está feliz? Está triste? São perguntas, são coisas importantes para a gente começar a olhar um pouco mais para dentro, e eu posso dar certeza para vocês que essas reflexões trazem tantos benefícios em relação até a pensar em por que o outro, ou por que tal situação aconteceu, e aí te vem claramente, porque aí a cabeça tem condições de pensar, de raciocinar livremente, com mais leveza, tirando o julgamento, tirando a crítica, né, de falar, fulano fez isso, a culpa é dele. Não, silencia, antes de achar um culpado, silencia um pouquinho e reflita um pouquinho sobre isso. Se coloque no lugar da pessoa, mas não para viver o problema da pessoa, mas tentar compreender o porquê que foi dito aquilo. Né? Lógico, e não tirar suposições antecipadas, mas tem várias possibilidades dentro daquilo que se apresenta para a gente. Então, dentro de quando a gente vê que existem infinitas possibilidades daquela atitude ter sido criada, ter sido colapsada, vamos colocar assim, pode ter ocorrido por vários fatores. E esse silenciar é que vai dar para a gente a informação dessas possibilidades e de harmonizar, neutralizar um pouquinho o nosso estado de raiva, de precipitação das coisas, por conta dessa reflexão. E muitos ganhos a gente pode ter, primeiro para a gente, porque você preserva a tua paz, preserva a tua harmonia, o teu centramento, o teu foco, e assim você, com essa vibração que você cria por conta disso, você beneficia o universo todo. Daria aqui uma palestra enorme, né? E lógico, se eu tivesse vocês aqui para a gente debater um pouquinho, seria mais legal ainda, né? Para a gente questionar um pouco sobre isso. Mas eu deixo aqui então um exercício para que todos nós pratiquemos. Eu venho fazendo bastante isso e tenho acordado cada vez melhor. Tenho percebido que as coisas ao redor, a compreensão para a gente é melhor. Eu acho que o que falta para a gente é ter uma compreensão do todo, não só o que me atinge, mesmo porque o que me atinge é um reflexo, é uma projeção. E assim eu aprendo e consigo olhar para o outro, para todos, sendo uma pessoa que eu conheço ou desconheço, mas é um ser humano como eu, que erra como eu, porque ninguém é perfeito. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos mais aqui. Por isso que eu gosto de compartilhar essas coisas, porque não é só porque eu estou fazendo um vídeo que eu sou diferente, né? A gente às vezes se baseia em muitos vídeos frente àquilo que a gente vem praticando e vê a importância. Deixa eu ver como é que funciona. Como muda o pensamento quando a gente silencia, quando a gente abaixa o facho para falar, né, no português claro. Até para olhar para a condição, né, do conflito, vamos colocar do conflito, porque o que tira do sério a gente é algo do externo que é um reflexo, né, da gente. E a gente só vai conseguir melhorar internamente quando a gente aprender aos pouquinhos a silenciar e perceber o todo. Não só através do meu ego, porque o ego tem que existir, graças a Deus que ele existe, porque ele nos traz informações, mas que se eu deixo passar batido eu não aprendi nada, mas que se eu capto isso para parar, falei, por que isso me incomodou? Deixa eu silenciar e deixa eu perceber o que está acontecendo. Da onde vem isso? Por que está acontecendo isso? Por que eu estou deixando isso me agredir tanto, né? Porque a gente vê bastante coisa, e é um pedacinho, né? São degrauzinhos que nós vamos subindo, e é maravilhoso quando a gente consegue subir, que seja meio degrau, mas é uma diferença tão grande.
ter paz interior e ter um discernimento, né, ter a cabeça mais suave, mais leve, é tão bom e possível, tá? Então, reflitam sobre isso e tentem dedicar uns minutinhos do seu dia para uma reflexão, para um momento de silêncio, para tentar perceber, mas não para culpar ou julgar o outro. E quando, se porventura fizer isso, traga a responsabilidade para você. Por que eu estou julgando? Por que eu estou criticando? O que é que eu tenho do outro? Que essa é a próxima lei que nós vamos falar, que é a lei da projeção. Uma lei que me ensinou muito e me ensina muito até hoje. Vocês vão ver que essas leis universais, elas estão uma interligada na outra, né? Lei de causa e efeito, lei da projeção, mas tem leis que nos ajudam bastante, né, a dar um salto maior, um salto quântico, como se fala, tá? Então, espero que eu tenha contribuído com algo. Às vezes os vídeos são longos, muitos não têm paciência, mas vão escutando, deixa isso rolar e vão escutando de pouquinho em pouquinho, que eu também faço isso, com palestras que tem disponíveis de 3 horas. Falei, meu Deus, não tenho tempo. Mas se a gente quer, a gente escuta 5 minutos por dia e faz uma grande diferença. É uma forma de silenciar. Um beijo para todos vocês e até breve. Tchau, tchau.